Hoje falaremos sobre uma das mais antigas civilizações pré-colombianas, que é famosa pelas suas belas construções e o desenvolvimento avançado em técnicas de irrigação. Vamos falar sobre os maias, povo que apesar do seu alto desenvolvimento também entrou em decadência. A economia maia baseia-se na agricultura, especificamente no milho. Claro que as técnicas de irrigação bem desenvolvidas colaboravam para um bom desenvolvimento do plantio, apesar de suas técnicas agrícolas rudimentares e itinerantes. Isto é, mesmo possuindo uma boa irrigação, suas técnicas de agricultura em si não eram aprimoradas. A classe comerciante, além de possuir um bom alargamento de suas atividades, também possuía grandes privilégios dentro da sociedade e usavam como moeda de troca sementes de cacau e sinetas de cobre, material que empregavam também em trabalhos ornamentais, ao lado do ouro, da prata, do jade, das conchas do mar e das plumas coloridas. Entretanto, desconheciam de ferramentas metálicas. Mantinha uma organização de cidades-estado onde cada cidade era uma entidade administrativa independente, e mesmo que mantivessem relações comerciais entre si, existiam guerras por desejo de conquista territorial entre as cidades-estado. Dentre as cidades de destaque, podemos citar Palenque, Tikal e Tlaquemuque. A cidade de Chichén Itzá é apontada como de cultura mista de toltecas e maias. Sendo um povo teocrático, sua autoridade máxima era o rei por eles chamado Ajal e considerado uma manifestação dos deuses, passando o poder de modo patrilinear, ou seja, de pai para filho. Raramente uma mulher era Ajal, apenas no caso do rei nomeado não possuir idade suficiente ou estar lutando na guerra. Outro fato é que os sacrifícios feitos com guerreiros de alto posto ou governantes de cidades vizinhas eram de grande prestígio, pois adequavam honra ao rei responsável pela captura. Como eram politeístas, acreditavam que seus deuses habitavam em um local chamado Tamoacán, um paraíso mitológico. Daí a explicação para todos os sacrifícios, já que acreditavam que seus deuses eram responsáveis pelo funcionamento do universo e que os locais da natureza eram sagrados, os rituais de sacrifício costumavam ser realizados para garantir a satisfação dos deuses, para que estes mantivessem o bom funcionamento do universo. Assim, decapitando ou retirando os corações dos prisioneiros de guerra ou quem quer que se voluntariasse. Alguns dos deuses maias que podem ser citados são Itzamna, o deus criador do universo, Ixchel, a senhora do arco-íris, Kinit Ahau, deus do sol, entre outros. Entretanto, a cultura maia se estendia com mais de 18 deuses. A sua pirâmide tinha como base social os escravos, geralmente obtidos por conquistas militares e não tributos. A seguir, se apresentavam as classes trabalhadoras, responsável pelo cultivo de terras e da construção das obras públicas, tendo um trabalho usufruído por toda a sociedade, era um sustentáculo da economia maia. Logo após, temos os artesãos e guerreiros que exerciam um papel importante na manutenção das instituições e da economia maia. Mais acima, temos os sacerdotes que orientavam os sacrifícios e oferendas realizados durante as cerimônias religiosas. E a seguir, abaixo somente do rei, que está no topo da pirâmide, temos os funcionários públicos, que eram todos de origem nobiliárquica, ou seja, origem nobre e desempenhavam cargos de confiança. As cerimônias religiosas dos maias também eram marcadas pelo consumo de substâncias alucinógenas. Uma das bebidas alucinógenas era o bauche, composta por bebida alcoólica feita de mel, casca de árvore e cogumelos. Com tudo isso, sua cultura era bem rica, tendo sua astronomia tão bem desenvolvida que eram capazes de prever eclipses e elaborar um calendário de 365 dias. A atividade médica e a farmacêutica também eram bastante aprimoradas, já que eram utilizadas em seus rituais. O engraçado é que eram tão teocráticos que até as peças teatrais, os poemas, as crônicas e as canções tinham uma função literário-religiosa muito evidente. No entanto, o local de destaque da cultura maia são a arquitetura e engenharia, sendo aprimoradas de modo cerimonial, já que foram desenvolvidas da necessidade social de seu povo e marcadas pela construção de monumentos, palácios, templos e túmulos suntuosos. Bem, esse foi o vídeo de apresentação do povo maia. Tentamos deixar as informações o mais claro possível e esperamos termos ajudado. Boa sorte na prova de história. Obrigado por assistirem!